venha acompanhar esse momento de fé chamado e testemunho, uma conversa inspiradora sobre a vocação, missão e desafios da caminhada ministerial. Fique ligado conosco e já convidamos você a interagir conosco, mande sua mensagem, mande sua pergunta, que estaremos lhe atendendo com muito amor. Bom, seminarista, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fale um pouco da sua vida, apresente para nós, queremos conhecer melhor de onde você é, seu nome, a sua comunidade. Fale um pouco para os nossos ouvintes. Sou da Tiniana Deu, eu sou da comunidade Roçado, pertenço ao município de São Isabel do Rio Negro e atualmente na minha comunidade tem 35 famílias. Sim, a sua comunidade já é evangélica, já tem igreja? Sim, já tenho. Sim, é muito bom. Então, para a gente começar, fala um pouco da sua experiência no Instituto, como surgiu esse interesse de estudar no Instituto? O que motivou você a querer estudar no Instituto? Eu queria me interessar em estudar no Instituto. Eu vi a necessidade da importância que a minha igreja precisava de uma liderança, ou precisava de mais profundidade da palavra de Deus para fazer ministério na minha comunidade. Por esse motivo eu me interessei em estudar para ter mais preparado, ter mais capacidade na obra do Senhor. Muito obrigado. Como foi a sua experiência chegar no Instituto? Foi algo novo ou já teve outras experiências? Como foi a sua experiência ao chegar no Instituto? Eu não tive outra experiência antes de estudar no Instituto, mas quando eu cheguei no Instituto, eu senti que lá, que Deus transformaria a minha vida, Deus mudaria a minha história, minha vida, para estudar lá, para eu cumprir o propósito de Deus, chamado de Deus na minha vida. E essa é a minha experiência de estar no Instituto. E quais foram os maiores desafios ao chegar no Instituto? As dificuldades que você passou? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Foram 4 anos de estudo, 4 anos hoje, né? Completa os 4 anos. Olhando os 4 anos, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu durante esses 4 anos de estudo no IBARNE? Durante que eu comecei a estudar, desde o primeiro até 4º ano agora, nesse momento, agiu muitos desafios na minha vida, muitas vezes de aprender na palavra de Deus, ou de conhecer, ou de ter relacionar com meus amigos, ou com professores. Essa foram o maior desafio durante que eu estive lá, no período que eu estive lá no IBARNE. Mas esses desafios agora eu estou enfrentando, conseguindo vencer para chegar a esse momento no 4º ano. Tá, muito bom. E como foi, olhando a sua rotina, qual é a rotina que você passa no Instituto? Quais são as atividades? Como é a rotina dentro do Instituto? Fala um pouco para o nosso ouvinte, para que ele possa conhecer como é a rotina no Instituto. O meu rotina no Instituto primeiramente, eu me acordar cedo, ir na igreja, ter um momento de devocional, ter um momento com Deus, porque eu posso conversar com Deus, dialogar com Deus, pedir ajuda, pedir a proteção, para que eu possa caminhar na minha vida, na minha caminhada cristã. E isso me fortalece, isso me deseja mais a seguir o chamado de Deus na minha vida. Sim, e olhando durante o seu estudo,
o que mais marcou você durante seu tempo no Instituto, os 4 anos? Teve um momento que Deus falou com você, ou algo, ou acontecimento que realmente marcou a sua vida no Instituto? Porque foram 4 anos, né? Nesse ano já termina o seu curso. Olhando os 3 anos para trás, o que mais marcou você no Instituto? O que mais marcou na minha vida desde o primeiro até 4º ano, é que Deus tinha mudado a minha história, a minha vida. Quando eu estava no 2º ano, eu tive uma experiência com Deus. No começo do ano, eu tive a experiência com Deus de experimentar a misericórdia de Deus, do amor de Deus. Esse foi o momento que eu lembro até agora, que Deus tinha mostrado que eu tive experiência com Deus, ter me relacionado com Ele, de conhecer que eu era um pecador na minha vida, mas nesse momento Deus mostrou a sua misericórdia, a tua graça, de eu me reconhecer que eu precisava dele. E esse momento foi marcante para mim. Tá, bom, e mais uma coisa que a gente gostaria de saber: como o Instituto contribuiu para a sua vida espiritual? Na sua comunidade, você disse no início que é uma comunidade evangélica, né? Mas, assim, o Instituto contribuiu alguma coisa para o seu crescimento espiritual? O que o Instituto contribuiu para o seu ministério, para a sua vida espiritual? O que o Instituto me ajudou, contribuiu, no ensino teológico da Bíblia, por meio dos professores e por meio das pregações, toda de manhã que eu ouve, que eu aprende, de eu ter que capacitar mais por meio do ensino dos professores, dos meus professores. Isso me ajuda, isso me contribui a crescer, a ter fé mais, a ter desejo mais de buscar mais o conhecimento da palavra de Deus e ter mais preparação no ministério, de seguir em frente. Sim, e olhando a sua vida no passado, o que mudou na sua visão de fé no ministério? Tem algo que você poderia nos compartilhar conosco? O que mudou na sua visão? Que antes de estudar, geralmente nós temos uma visão da missão, do ministério de fora. E quando você está dentro, existe uma mudança de visão, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco sobre a sua visão ministerial. A minha visão ministerial é que do que o Instituto me ensina cada vez mais, que quando eu olho na minha igreja, na minha região, na minha comunidade, que eu tenho essa visão de ministeriar na minha comunidade, eu tenho essa visão de compartilhar, de ensinar e de compartilhar a fé que eu tenho e compartilhar com as pessoas, ou com meus amigos, de ter essa visão, de ter mais, cumprir o propósito de Deus, cumprir o chamado de Deus na minha vida. Isso muda a minha visão de fé, de retornar para a minha comunidade, de compartilhar a palavra de Deus para a minha comunidade. Sim, e como a formação do Instituto, olhando os 4 anos de estudo, o que você pretende levar do Instituto para você aplicar na comunidade? Como você vai usar esse conhecimento teológico para ajudar a igreja, para ajudar os jovens, ou a sua comunidade, ou o seu povo em geral? Como você pretende usar esse conhecimento? Eu pretendo usar o meu conhecimento que estou aprendendo agora no Instituto. Eu pretendo ter a prática na minha comunidade, para que eu possa ser como um professor do jovem, discipulando o jovem, de compartilhar daquele que estou tendo conhecimento
da verdade, que é da palavra de Deus, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso eu pretendo usar, adquirir, avançar, assumir essa responsabilidade que eu tenho de ter o chamado para praticar na minha comunidade. Isso eu pretendo usar e adquirir. Sim, e esse é o último ano seu no Instituto e tem planos futuros? O que você pretende fazer? Vai continuar estudando? Ou você já vai trabalhar em algum lugar, uma igreja? Ou você vai voltar para a sua comunidade, trabalhar na sua comunidade mesmo? Tem um plano futuro? O meu plano para o futuro é que estou querendo mais aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, ter mais curso e ter mais ensino para minha vida, para que eu possa trabalhar nas minhas regiões, em outras regiões, cumprindo daquilo que Deus tem dado para mim, que Deus tem me chamado. Esse é o meu plano, de cumprir o reino de Deus. Sim, e muitos jovens da sua idade não querem estudar a palavra de Deus, né? Ou não querem fazer um curso teológico, preferem fazer outros cursos. E qual mensagem você gostaria de deixar para os jovens que estão nos ouvindo, ou aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã? Qual mensagem você gostaria de falar para eles? Gostaria de deixar uma mensagem aqui para os jovens ou aqueles que estão nos ouvindo. Se Deus colocar algo na sua vida, que Deus te chamou, que você sente que Deus tem chamado na sua vida, venha no Instituto, no IBARNE, a crescer, a ter fé, a experimentar a graça, a misericórdia de Deus, para que você possa crescer a ter fé em Cristo Jesus, a ter a mudança em Cristo Jesus. Se você tem esse desejo de estudar, se você tem esse interesse de estudar, venha estudar no IBARNE. E se Deus tem chamado, não ignora, venha, estudo, pois nada melhor do caminho de Deus que nós podemos seguir e seguir em frente. Isso é a mensagem que eu posso deixar para os ouvintes e para os que nos seguem. Amém, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência, a vida no Instituto. Que Deus continue abençoando a sua jornada, o seu ministério, o seu plano futuro. E assim nós encerramos a nossa entrevista com o seminarista Enoque. E você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando nessa manhã.